Oi, boa noite. Sem tabus no ar com você. Vai ficar bem gostoso até o final a nossa conversa, porque tão bom saber que você neste horário se programa para ficar com a gente, ou mesmo você que não se programou, está aí por uma situação ou outra, às vezes até por coincidência, né? Está com a gente. Obrigada. O Sem Tabus fala de relacionamento e sexualidade. E no programa passado nós falamos sobre abusos, a situação do abusador e da pessoa como abusada, no sentido emocional, seja usando de palavras, ou seja aquele que se sente ofendido ouvindo palavras indevidas, que humilha, passando por o que dá início a outras séries de abusos e que é tão presente muitas vezes nas relações mais próximas, nos casamentos, na relação mães e filhos, pais e filhos. Na vida estamos sujeitos a isto, ou aprendemos a lidar ou vamos nos submeter a uma situação de adoecimento mental, emocional e também espiritual, viu? Influi bastante. Vamos continuar essa conversa de hoje, o que foi na semana passada, com o doutor Belisário Marques, que é PhD em psicologia e volta aqui com a gente. Hoje vamos ampliando essa conversa, vamos falar de saúde mental e abuso, vamos falar de autoestima, de valor próprio, vamos falar de pôr limites, é uma continuidade, mas ampliando para aprendermos juntos aqui no programa de hoje, mais uma vez, doutor Belisário, obrigada por ter voltado, muito bom tê-lo. Prazer é meu de estar aqui, estar com os ouvintes e esperamos que a vinda contribua para ajudar alguém. Certamente. Doutor, num momento estávamos falando, eu fazendo perguntas a respeito da sua vida profissional e eu lembro de ter dito, doutor, são quantos anos mesmo de prática clínica? E o senhor me disse, desde os meus 5 anos de idade, lá se vão uns 80. É um menino que aprendeu a ouvir, não é? Sim. A escuta é uma das coisas mais sublimes que a gente pode desenvolver para a compreensão da vida, do todo, de si mesmo, é isso? Sim, porque na realidade, se você não ouve, você não vê. Aí você não percebe. Por isso que às vezes a pessoa, biblicamente, você ouve, falava, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Você compreende? Não. Por quê? Porque a pessoa ela não percebe. Se ela não ouve, ela não direciona o olhar. Então, ela não vê. E o maior problema é que as pessoas não enxergam porque não ouvem o que a pessoa necessita. Opa, então eu estou aqui pensando, eu preciso aprender a me ouvir. Não, eu preciso ouvir a pessoa para saber o que que ela necessita. É claro que eu preciso me ouvir também, óbvio, mas eu estava me referindo mais que quando você ouve a pessoa, aí você vai olhar para a pessoa, aí você vai ver que a pessoa necessita. Então, você tem condição de dar para ela o que ela está solicitando. Agora, se você não ouve, você nem olha. Então, você não percebe a necessidade da pessoa, logo você não tem como se relacionar com a pessoa. Compreendido. E no que se refere a aprender a se ouvir, a se perceber? Para se ouvir, eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu penso. Por exemplo, muitas vezes eu falo para as pessoas, eu participo de atividades, me saio relativamente bem, as pessoas gostam, às vezes batem palma, muito bem, aquilo é gostoso no ouvido, eu fico contente, dura 10 minutos. Aí a hora que eu saio da situação, estou eu comigo, então eu vou pensar o que eu fiz, o que eu errei, o que eu acertei, o que poderia ser melhor, o que eu esqueci. Então, eu vou me ouvir para eu poder crescer. Isso me inspirou há muitos anos atrás, quando eu vi uma entrevista de um artista chamado Sammy Davis Jr., que perguntaram para ele, né, ele era muito famoso, porque era um homem sozinho que fazia de tudo. Ele dava o show sozinho, ele interpretava, cantava, fazia de tudo. Aí perguntaram, como é que você faz depois de você receber tantas palmas lá em Las Vegas?
Ele disse, aí eu saio às 2 horas do show, as cortinas baixam, as palmas silenciam e eu me deparo comigo, negro, baixo, feio e caolho. Então, ele se via como realmente era, mas ele se aceitava. Então, aquilo não o atrapalhava. Quando a pessoa ouvir e olhar para dentro de si e conectar com o que é e aceitar o que é. Isso tem a ver com saúde mental? Totalmente. Para a pessoa ter saúde mental, ela tem que saber o que faz bem para ela e o que não faz bem. E ela tem que buscar o que faz bem para ela. Não um bem imediato, mas um bem a longo prazo, porque a nossa vida é a longo prazo. Claro que hoje a mercantilização de tudo mudou a mentalidade das pessoas, usufrua o agora. Mas acontece que o fato de a pessoa usufruir o agora, ela tem que pensar na consequência que vai pagar depois. Por exemplo, o cartão de crédito. Usufrua, gaste. Agora? E a fatura? Né, o cheque, né, o fundo que você tem para gastar no cheque, beleza. Mas são 400% de juro que você vai pagar. Então, tudo bem, você pode gastar, mas depois você vai ter que pagar. O prazer é isso aí, imediato ou mediato. Então, quando você satisfaz o prazer imediato sem pensar no depois, você vai sempre entrar em complicações e é óbvio que a sua saúde mental não vai ser lá das melhores quando você se violenta logo de início, por um prazer rápido, passageiro e barato, na hora que você está praticando a coisa. Isso vai fundamentar a saúde mental da pessoa, que é o autocontrole, autoadministração. Doutor, no programa anterior nós fomos trabalhando a questão do abuso e já no final demos pausa para retomarmos hoje, pensando sobre tomada de decisão, né? Então, aquele indivíduo, aquela mulher que nos escreveu e ela estava numa situação abusiva e aí foi dito muito claramente, ou você decide ou você adoece, ou você reconhece, ou você quer e muda ou nada vai mudar. Não, a decisão, de todo jeito, não é a decisão que faz ela adoecer, né? Não, não, a falta de. Ou ela decide sair ou ficar. Então, a pessoa fica porque ela decidiu ficar sem assumir a consequência. E aí chegou num ponto em que o senhor dizia a respeito de querer, fazer valer a vontade. Qual é a sua vontade? Numa situação qualquer da vida, seja numa situação de abuso ou qualquer uma outra questão da vida. Querer. E aquilo se desdobrou no meu desejo de saber, doutor, qual é a diferença entre querer fazer mudanças, que contribui para esta, ou é fundamental para esta saúde mental, entre querer e desejar, se para eu compreender aquela pessoa quando ela me diz assim, ou eu mesma vou dizer assim, eu quero, mas não consigo. Aquela mulher lá no programa anterior, ela dizia assim, eu não tenho ânimo para nada, mas eu não consigo. O que é o querer, o desejar e o poder fazer? Bom, o desejo, em primeiro lugar, é o início da vontade. De onde vem o desejo? É como o sentimento. Nós não sabemos de onde vem o desejo. Então, sabemos que ele vem de necessidades frustradas que a pessoa tem ou necessidades que precisam ser preenchidas. Então, o desejo surge. Então, a vontade não é o desejo. O desejo é incontrolável. Agora, a vontade é o meu poder de controle. A vontade é o que eu escolho fazer com o desejo que eu tenho. Então, é totalmente diferente. As pessoas confundem desejo com vontade. Não, eu sinto, não é o que eu... Não, eu sinto não significa que eu quero. Querer é decisão, é escolha. Consciente, livre.
Então, eu faço uma escolha livre e conscientemente. Mesmo quando eu não escolho, eu estou escolhendo não escolher. Eu sou fadado a escolher sempre. Eu não sou determinado. Claro, eu não posso determinar a minha altura, até certo ponto, não posso determinar a cor dos meus olhos, não posso determinar uma série de coisas que é óbvio. A maior parte das minhas características não foram escolhidas por mim, foram determinadas. Agora, vamos pôr 10% do que não é determinado, que compete à minha escolha, é suficiente para determinar o meu destino. Mas não o desejo. O desejo é cego. A vontade é clara, é uma opção consciente, livre, sem pressão. Então, a diferença é radical. E as pessoas geralmente confundem. Quase todos confundem. Ah, mas eu desejo. Ah, esse é o meu momento. Eu sinto. Perfeito, mas você vai estar aqui daqui a pouco para pagar o preço, né? E esse é o grande... O que mais vejo isso é uma mulher que engravida prematuramente antes do casamento. Ah, mas eu senti. Ótimo. E agora? Agora vai ter um neném. Agora, paga o preço. Isso é muito triste, porque aí a pessoa acaba com a vida. Porque se ela não tiver quem a mantenha, ela não vai ter como... Ela vai ter que submeter a uma condição de vida para sobreviver sem chance. Ela já define o futuro dela, naquele ato, eu sinto, eu senti. Eu quis, não, eu senti e fiz. Eu passei do desejo para a ação. E depois da ação? Aí vem a consequência. Aí já não tem mais como escolher. Não. Aí agora, seja lá a ação que for, no casamento, botar limite ou não botar, em qualquer coisa da vida, no comer, no beber, no comprar, no usar droga, qualquer lugar. Você está sempre optando. Aliás, já que somos religiosos, na página 420 do Mente, Caráter e Personalidade, logo depois que fala sobre o poder da vontade, diz: o tentador só nos tenta se nós consentirmos. Então, esse negócio, fui tentado, o diabo me provocou. Não, isso não é verdade. Eu consenti, eu quis o que ele quis. Então, pronto. A referência do Dr. Belisário a respeito do livro Mente, Caráter e Personalidade são 2 volumes, né? Volume 1, volume 2. Esse é o segundo volume. Esse é o segundo volume. Tem no primeiro volume também, mas é uma outra página. Se não me engano, é 193, mas eu não garantiria. Mas são livros, assim, impressionantemente claros a respeito de mente, caráter e personalidade. Fica essa dica para você. E você pode encontrar na CPB, cpb.com.br, é uma dica de leitura, enfim, e de muito aprendizado. A escritora Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Guarda essas referências de livros, dicas de leituras para você, muito especiais. Doutor, quais são os princípios, então, da saúde mental? Vamos rever, vamos revisar e entender. É possível ter saúde mental num tempo de tanta doença, de tanto sofrimento e enfraquecimento da psique humana, do humano como um todo? É possível? Sim, é possível porque o ser humano ele é criado livre. É um ente criado com liberdade moral. Então, ele é livre para escolher o que ele quiser. Ora, se ele vai escolher, ele precisa fazer a escolha sempre. Só que cada escolha que ele faz, eu falei um pouco disso na semana passada, no outro programa, ao ele escolher, ele vai perder. Porque antes dele escolher, ele tem várias alternativas. Mas se ele pegar uma, ele está perdido, ele vai perder 4. Aliás, falando isso agora que eu mostrei os dedos, eu me lembrei de uma menina, que escreveu uma carta: doutor Belisário, eu tenho 5 namorados. Mas estou perdida, porque eu não posso sair com nenhum deles, porque a cidade é pequena. Então eu fico na janela e eles passam em frente de casa. Mas não posso sair com nenhum. O que eu faço? Eu falei, só tem uma alternativa. Você perder 4
e escolher um. Mas ela não queria perder 4, então ela não tinha nenhum. Porque ela não podia sair na rua com nenhum deles, porque os outros descobriam, porque a cidade era pequena. Então, veja, essa carta foi linda, faz muito tempo isso. Nunca me esqueci. Por quê? Porque é o que o ser humano faz. Ele tem várias alternativas, até filosoficamente. Você tem o futuro, que é aquela que você vai escolher. E você tem os futuríveis, que são todas aquelas que você não vai escolher e que vai perder. Agora, aí a pessoa escolhe. Aí o que acontece? Ela escolheu e não gostou. Em vez dela ir dali para frente, não. Ela quer voltar nas 4 que ela perdeu para escolher a outra. Mas essa aqui já passou. A hora que ela chegou lá, não há volta. A vida não tem retorno. A vida é uma pista única. Não tem como você fazer retorno. Pode mudar a direção dali de onde você chegou. Mas é para frente. Mas é para frente, nunca para trás. Então, esse é o primeiro problema que a pessoa tem que encarar. Quer dizer, a escolha ela tem que fazer. E sempre crescendo na direção da escolha. Só que a escolha que ela faz, nem sempre dá certo. Mas aí dali é que ela tem que partir. Porque quando ela faz a escolha, aquela escolha que ela fez vai abrir diante dela mais uma série de opções. E ela tem que cada vez mais fazendo as escolhas e definindo o rumo da vida dela. Agora, como ela precisa fazer a escolha certa, aí que entra a responsabilidade de fazer uma escolha consciente, porque a consequência é inevitável. Não há uma escolha que a pessoa faça que não haja uma consequência ou, de uma forma bem mercantilista, que não haja um preço que ela tem que pagar. E só ela vai pagar. Ninguém pode pagar por ela. Às vezes paga junto, não? Com as consequências? Claro, às vezes eu posso destruir muitas pessoas com a minha escolha. Aí é que está. É que vai longe. Quando eu faço uma escolha, dependendo do meu poder, eu posso atingir uma pessoa, né? Eu posso atingir uma comunidade, eu posso atingir uma nação e eu posso atingir o mundo. Dá para entender? É muito sério. É óbvio que a minha escolha, dependendo da minha posição, vai influenciar. Nós estamos no país atual que estamos tendo consequências de escolhas que foram feitas para nos levar aonde foi. Não estou dizendo que é culpado quem não é, mas onde nós estamos são escolhas feitas por quem tinha o poder de fazer a escolha e definir o destino. Então, as consequências podem ser desastrosas, vidas podem ser perdidas, doenças podem ser criadas. Compreende? Esse é o Sem Tabus e nós vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos aqui conversando com o Dr. Belisário Marques sobre saúde mental. Até já. Oi, vamos lá continuar a nossa conversa sobre saúde mental com o Dr. Belisário Marques, que é PhD em psicologia, e vou trazer aqui uma questão para dar ganchos de ele continuar nos ensinando sobre os princípios, né, os pilares da saúde mental, como já havíamos já estávamos trabalhando esse tema anteriormente. Meu casamento não ia nada bem. Depois de 3 anos de casada, meu marido começou a me destratar e falar coisas grosseiras e ser bruto, inclusive na atividade sexual, me sentindo muito mal. A situação se evoluiu, inclusive, para a violência física. Eu tentava conversar sobre uma melhora, já não fazíamos sexo há vários meses, apesar de insistências dele, fui fugindo e, enfim, eu não me sentia nada confortável naquela situação. No mês passado, ele perdeu a paciência de vez, e nem sei se ele tinha paciência, né, amiga? Com raiva, me jogou na cama e me amarrou, inclusive me violentou. Saí de casa no mesmo dia, voltei para a casa dos meus pais, mas estou perdida, não sei o que fazer. É justo que ela esteja perdida, não saiba o que fazer, tendo este cenário tão grave que a fez sair de casa
para casa dos seus pais? Sim, no momento que a pessoa não sabe o que fazer é porque ela está em dúvida. Então, a primeira coisa que ela teria que fazer aí para ter... Não, voltando. A primeira coisa que ela tem que fazer é ver o que ela quer, ou o que ela necessita, ou o que ela deseja. Aí agora vai depender do contexto, não? Quer dizer, porque para a pessoa ter saúde mental, ela tem que satisfazer as suas necessidades no contexto que ela vive, sem criar problema para ela e nem para os outros. Agora, no momento que alguém cria problema para ela, ela tem todo o direito de se defender, porque o organismo dela, a sanidade dela ou a saúde dela exige que ela se proteja. Então, ela teria que, em primeiro lugar, conhecer-se um pouco para poder saber o que ela sente e qual é a necessidade dela. A partir daí, então, ela definir que comportamento ela vai tomar. Porque nessa situação, a que ponto chegou, não deveria ter chegado a esse ponto. Em geral, a agressão física, né, entre homem e mulher, uma boa parte, a mulher às vezes está brigando e ela coloca a mão no marido, ou empurra, ou faz alguma coisa. E isso é um ataque que ela faz, consciente ou não, e uma boa parte, não estou dizendo que são todos, Sim. todas, mas a mulher nunca deve pôr a mão no homem se ela está brigando. Porque, querendo ou não estou dizendo que ele é superior ou inferior, Sim. não acredito nisso, superioridade ou inferioridade, mas uma coisa é certa, o homem tem mais força do que a mulher. Claro. Ela pode ter mais destreza, mas ele tem mais força. Quando o homem, com raiva, é tocado, ele vira violento. Então, a primeira coisa que a mulher tem que ter consciência é afastar. Agora, se chega no ponto de uma violência sexual, isso é um abuso extremo, tá? Porque você está humilhando e usando a pessoa. Então, merece, se a pessoa quiser, fazer um BO e tomar providências para que o problema seja resolvido. Mas aí que está, o próprio marido tem que acreditar que ela é capaz de executar o que fala. Então, são várias coisas anteriores que vão levando a um fato dessa natureza. É comum você ouvir a pessoa fazer BO e retirar o BO. Faz BO, retira o BO. Faz BO, vai no advogado, abre a ação, mas depois volta atrás. O marido não crê no BO mais, o próprio advogado não crê que ela vai levar aquilo para frente, então ele também não tem mais interesse pelo caso da pessoa. Então, a própria pessoa vai criando uma situação insuportável para ela. Então, quanto mais cedo você toma uma atitude, e nós não fazemos isso, quanto mais cedo nós tomamos uma atitude, menos problemas nós temos e melhor saúde mental nós vamos usufruir. Isso é muito grave. Não sei se você quer que eu demonstre isso fisicamente para você. Pode demonstrar? É simples. Pode. Pode? Pode. Então vamos lá, me dá o braço. Me avisa a hora que doer. Tá bom. Aliás, perdão. Me avise, solte o braço. Faz o seguinte, a hora que incomodar você, você me avisa, tá bom? Ok. Não esqueça de me avisar, porque senão eu posso machucá-lo e não é essa a finalidade. Então é só para ilustrar para quem está olhando, quando intervir, tá bem? Então tá bom. Ok. Muito bom. Posso ir em frente? Não. Não. Por quê? Porque está doendo? Ótimo. Aqui você não aguenta mais. Você já foi além do que deveria ter ido. Sinto muito de te expor,
perante os seus ouvintes. Ou seja, não deveria ter chegado até lá. Jamais. Agora solta o braço, por favor. Sim. Vou mostrar para você quando que incomodou. Aí. Aqui já incomodou. Já. Era para você avisar que aqui já incomodou. Aqui você já sentiu. E é o que as pessoas não fazem. Todas elas só falam quando não aguentam mais. E no consultório, se eu pegasse essa pessoa e fizesse isso aqui, ela ia fazendo assim com o corpo. E eu pergunto para ela, até onde você vai? Não, eu estou abaixando para não doer muito. E não fala para eu parar. Sério? Chega... É isso aí. É simples. Logo no começo, corta o problema. Aí é simples. Agora, à medida que você vai deixando a coisa aí para frente, isso não é implicância. Marido e mulher, o relacionamento é para a pessoa viver bem. Exato. É para isso, é para confortar um outro, para os dois crescerem juntos. Mas as pessoas hoje, cada um é mais egoísta do que o outro, principalmente essa turma de 35 anos para baixo. Há um retardamento na mentalidade do homem, dos jovens de 10 anos. O que o indivíduo com 22 anos no passado era, hoje ele só vai ser aos 32. Pois é. Compreende, não? Sim. Então, as dificuldades vão surgir. É preciso que a pessoa tenha noção. O indivíduo tem essa noção para ele saber quando pôr o limite para não chegar nesse estado. Doutor, como não deixar ou como evitar, enfim, que haja uma compreensão desse tema, que é tão fundamental para a saúde mental mesmo, como não confundir isso, como não misturar isso com a capacidade ou a necessidade de desenvolver a capacidade da paciência, da segunda chance, da oportunidade que todo ser humano precisa. Sim. Incomodou? Ok, então já abro mão e já... É diferente. Eu não estou falando, eu preciso, porque toda pessoa que se deixa abusar, que ela é incomodada, ela não fala. Ela é incomodada, ela não fala. Ela é incomodada, ela não fala. Eu só participo para a pessoa que aquilo não me fez bem. Eu não estou brigando. Quando eu falo, por exemplo, em palestras sobre raiva, é impossível uma pessoa não falar para mim da plateia quando eu abro para a pergunta. O senhor está sugerindo a gente sair por aí matando todo mundo? Eu falo, não é isso que eu estou falando. Estou falando de sentimentos, eu não estou falando de ação. Veja, eu estou no sentimento, tem o pensamento, tem a avaliação, tem a escolha, aí tem a ação. Mas o problema é tão grave que quando você fala de sentimento, a pessoa já está pensando na ação. Não, aprenda a respeitar os sentimentos, eu vou conversar. Chego para a pessoa e digo, olha, fiquei triste com isso, com aquilo, isso me incomodou. Por favor, né? Se você quer me agradar, você não é obrigado a me agradar. Eu não possuo o outro. Se você quer me agradar, então, por favor, é isso que me agrada. Mas, problema da mulher, eu quero que ele adivinhe. Eu quero que ele faça de coração. Se eu falar para ele, perde a graça. Se você não falar para ele, ele não vai saber. E aí ele vai fazer errado. E você vai ficar com raiva dele. Fale. Ele deveria saber, doutor. Certo, ele deveria saber, só que ele não sabe. Mas ele não sabe. Então, você é obrigada. A mulher tem que mostrar o que ela necessita. Essa fantasia de que ele vai adivinhar é história de carochinha, é história de fada, é pura ilusão, é uma pura fantasia. Ok,
É assim, né? Eu concordo que tem muito romance, assim, a realidade ela é bem diferente, as pessoas são bem diferentes, o tipo de aprendizado sobre relacionamento é de cada um e traz a sua bagagem. Se não há uma interação numa relação conjugal, por exemplo, num casamento, onde é que se vai aprender? Onde é que se vai dizer a respeito do que sente, do que espera, do que quer, né? Os casais mais felizes são aqueles que são honestos entre si. Os mais infelizes são aqueles que esperam a adivinhação de ambas as partes. Ela deveria saber, ela deveria cozinhar como a minha mãe, ela deveria fazer isso, ela deveria fazer aquilo, e essa geração não faz nada disso. Porque cada um está preocupado com o selfie. Toda hora está se vendo um novo selfie. Então fica complicado. Porque se as pessoas não olham no outro, porque falam por selfie, ou por WhatsApp, como é que vai fazer? Não. Aí não dá. Tem casais que só se comunicam por WhatsApp. Começam a brigar, um vai para o quarto, outro vai para o outro, ou um sobe, outro fica lá embaixo, e vão conversar por WhatsApp. Doutor Belisário, como compreender o casal que discute por frequência sexual, discute por práticas sexuais que um gosta, outro não gosta? Como entender um casal que está junto, mas não se fala, não se enxerga, não se comunica? Como é que nós chamamos isso? Que tipo de sociedade é essa? Se não é casamento, interação, união. Certo. Mas é tão comum. O que está acontecendo com o nosso estado mental? Porque nós não conversamos. A televisão deu aí, ficaram sem o WhatsApp um dia. O que a turma falou? Foi um grito geral. Várias entrevistas que eu vi ontem, as pessoas falaram, não tinham o que falar. Não tinha com quem falar. Mas a pessoa não está falando nada, ela está falando com a máquina. Mas ela sente como se estivesse falando. É uma nova geração. Só que as pessoas não sabem como se comportar nessa nova geração. Aí eles se casam. Porque quando começam a namorar, em vez de conversar para ver se quer viver junto ou não, eles vão transar. Aí casam. Aí eles vão conversar. Mas aí não tem o que conversar. Está tudo praticamente definido ali pela escolha, né? Exatamente, porque a pessoa não conversou, não conheceu o parceiro. Porque na hora que eles se viam, iam transar. Então, aí quando a pessoa vai conhecer, aí vê que não é. E aí vem a decepção, aí vem o desinteresse. E aí vai levando a toda essa situação que você falou. Vamos pensar um pouquinho a respeito da ação, daquele episódio lá. Que saímos muito do sentimento já para a ação, né? Tem a avaliação, tem, enfim, até chegar à ação. Eu lembro, são muitos casos, mas especialmente ontem eu li um e-mail de uma moça que dizia assim, nós estamos noivos, mas por conta da crise, nós vamos adiar o nosso casamento, só que nós não estamos mais em condição de nos sustentar sexualmente. E eles diziam assim, mas ela era quem escrevia, ela dizia de sofrer muito por não conseguir se controlar sexualmente, ela e o namoro. Doutor, o que pode fazer com que a nossa capacidade de decisão, de escolha, enfraqueça? Bom, a única coisa que faz isso depende do valor que eu dou para mim. Aqui entra a questão da autoestima. Então tem a ver com valor próprio? Claro. Se eu me valorizo, eu não cometo certos atos, não é porque é proibido, não é porque a Bíblia proíbe. Eu não cometo ato porque, por mim, eu não quero fazer mal para o outro. E não quero que o outro faça mal por mim. É claro que o desejo sexual é muito forte no ser humano, mas como é o desejo sexual, existe uma série de outros desejos que são tão fortes quanto. E que tudo bem. E a pessoa tem o desejo e o desejo passa. Então, não é porque a pessoa não transa que ela vai ter problema. Porque ninguém morre por falta de sexo. Agora, pior é quando a mulher tem na cabeça que o homem necessita. É verdade. E ela não. Quer dizer, a incompreensão é tão grande
Em primeiro lugar, por que necessidade? Seria uma necessidade se a pessoa morresse. Mas eu nunca li e nunca ouvi alguém que morreu porque não teve sexo. Então, é uma questão de... Não é que eu não me controlo sexualmente. Eu não me controlo, ponto. Eu não consigo regular os meus impulsos, meus desejos, meus sentimentos. Seja para tomar água ou para tomar refrigerante, seja para fazer sexo ou... Exatamente, eu não consigo me controlar. Então, as pessoas descarregam tudo no sexo. Mas o sexo não é o principal problema de separação. O maior problema de separação é dinheiro. E essa turma nova, essa geração mais nova, é totalmente avarenta. Dificilmente você encontra um homem hoje que assume uma mulher. Por isso que eu preciso ter cuidado hoje, que a minha esposa falou que não é mais casamento, não é mais emprego, porque realmente a pessoa não assume. E tem pessoas que definem. Nós casamos, você cuida de você, eu cuido de mim. Então, fica muito difícil você se relacionar numa situação dessa. Não é mais uma união, virou realmente uma sociedade para morar junto. Eu vou fazer mais algumas outras perguntas depois do intervalo, nessa pegada aí do sexo mesmo. Eu acho interessante esse gancho porque tem a ver com o tema abuso, como nós conversamos mais especialmente no programa anterior, e muitas questões voltadas ao sexo, abuso sexual, abuso do desejo do outro, de não se submeter a tal prática, e aí vai para o emocional, para o psicológico, enfim, de todas as maneiras. E aí... Vou pegar esse gancho de assim, olha, a pulsão sexual, o desejo sexual não é tudo na vida. Aí a gente acaba atendendo também um público que fica nessa expectativa, tudo em torno do sexo, até dentro do casamento. É um marido que oprime uma mulher, que abusa de uma mulher por causa de um sexo que ele diz não ter na frequência, na quantidade e do jeito que ele espera, ou essa mulher também. Tem casos de pessoas que nos escrevem, o senhor deve ter outros tantos nos seus anos de experiência em clínica, de pessoas que questionam a qualidade do seu relacionamento, o tempo, a convivência. Eu estou viva, eu estou vivo e eu preciso de sexo, e esse casamento não tem por alguma infelicitação ali de um e que acaba sendo dos dois. E então, vou romper essa relação, porque se não tem sexo, então não temos mais nada. Depois do intervalo aqui no Sem Tabus, até já. Nosso convidado, PhD em Psicologia, Dr. Belisário Marques, nos fazendo pensar sobre questões, por exemplo, agora, como a que eu disse no momento anterior que traria, a respeito especialmente do sexo como necessidade. Doutor, há pessoas que creem quando o senhor mesmo trouxe a ideia, disse, o homem necessita, já quase que um mito, né? O homem precisa e não dá que fique pelo menos 3 dias sem fazer sexo. O que tem de verdade de equívoco nisso? O equívoco é que, na realidade, não existe diferença nenhuma entre o homem e a mulher, só que a mulher era mais reprimida, era mais controlada, os próprios filhos eram educados para aprontar e a mulher era educada para não sair, só podia sair com alguém, isso foi mudando, mas os resquícios disso tudo ainda permanecem na cabeça das pessoas. Então, há essa ideia de que há essa diferença. Não, não existe essa diferença. Até o prazer sexual da mulher era negado. Os primeiros livros de educação sexual que eu li negavam isso. E muitos sexólogos modernos estão influenciados já por essa teoria moderna. Você compreendeu? Como necessidade. E muitas pessoas vão se chocar porque não mata. Compreendeu? Não? É claro que é uma emoção, digamos assim, uma sensação que eu tenho, que ela cresce, mas chega num pico e passa. Isso em qualquer idade. Senão nós viramos animais. Sentir o cheiro, vamos trepar. Não é bem isso. O ser humano é diferente. Ele pode ter uma excitação sexual fora da situação, em que ele não vai poder ter relação sexual e nem vai poder masturbar. Quer dizer, o que passou a ter? Uma masturbação.
Então, hoje, a maior concorrente da mulher nos casamentos mais jovens é competir com a masturbação. Porque aí o cara se dedica à pornografia e vai resolver o problema dele pela pornografia com a mulher dormindo. Aí ela vem e pega, e aí o casamento começa a entrar numa série de crises. Então, há uma série de coisas. Outra coisa importante pensar, não tem frequência correta de relação sexual. Por quê? Porque cada pessoa é diferente na sua manifestação sexual. Outra coisa, o sexo, a pessoa pode ter sexo até o fim da vida. Compreende, não? Agora, por que o sexo acaba? Acaba pelas dificuldades, porque no casamento ele vira uma guerra. A guerra na cama. Então, fica como um prêmio para o marido, principalmente a mulher que está enraivecida, ela tem dor de cabeça, essa semana mesmo, semana passada. O cara falou para ela, olha, engraçado, ela está sempre fugindo da relação. Okay? Ele falou, engraçado, primeiro você teve esse problema, não vou apontar para não identificar. Primeiro você teve esse problema, depois, logo em seguida você teve esse problema, depois você teve tal problema. E um dos problemas que deveria sarar no mês, já faz quase um ano, que a pessoa está enfaixada, compreendeu? Só que o problema, de fato, já era para ter resolvido. E o cara, alguma coisa está errada. Ora, é claro que está errada. É claro que essas pessoas não vão ter uma vida sexual muito saudável. Agora, mas não é o sexo que... Não é a duração do sexo em si, é a qualidade da relação que a pessoa estabelece é que vai criar um sexo duradouro ou não. Mas aí vem uma série de tabu também, que é um tabu. Não, o sexo, para ser prazeroso, tem que ser concomitante. Os dois têm que chegar na mesma hora no orgasmo. Isso também não é verdadeiro. O relacionamento, quando é bom, o que chega ou não chegou, tudo bem. O prazer de estar na relação, quando existe atração e existe gostar da pessoa, e quando as pessoas correspondem à necessidade uma da outra, então o sexo é uma coisa. Agora, quando é apenas uma transa, aí muda de figura. Por isso a gente precisaria distinguir, num outro momento, o que é prática sexual e o que é sexualidade. O casamento é para satisfazer a sexualidade, com consideração, com sentimento, com algum tipo de envolvimento emocional, de respeito à pessoa, e não técnica, posição, qualquer um serve, terminada a relação. Como uma pessoa muito importante falou para mim, Belisário, eu queria que no motel tivesse uma cama, aliás, tivesse um alçapão e a cama fosse rachada no meio. Porque a hora que eu terminasse de transar, eu gostaria de apertar o botão, o alçapão abria, a metade da cama afundava e a pessoa que está do meu lado sumia. Porque o que ele faz depois do sexo? Não sabe. Agora, o sentimento, exatamente, o sentimento, então não. Na realidade, a beleza do sexo é quando você tem a transa, o pós-sexo, e não virar e dormir ou ter esse tipo de sentimentos. Então, sabe, é um conjunto de coisas que constroem para a duração ou não duração do sexo. Agora, é óbvio, hoje em dia também esse problema do desejo sexual também está muito complicado. Há algumas teorias que falam na diminuição do esperma do homem. Então, vocês sabem por que razão. Então, há uma série
de estudos, de pesquisas. Você hoje encontra as pesquisas de qualquer maneira. Você escolhe aquelas que você gosta e aquelas que você não gosta. Compreendeu? Então, é muito difícil querer fundamentar uma prática humana onde o próprio indivíduo relata o que ele sente como se fosse verdade absoluta para todo ser humano. Aí é pedir demais que seja uniforme, né? Exatamente. Se é de cada então, indivíduo. Sexo é onde a pessoa mais mente, mais esconde, mais exagera. Tanto para cima como para baixo. Por falar em exagero, doutor, o que o senhor considera ser um fator, pelo menos, que tem posto o sexo com tão grande força presente, assim, como se estivesse vindo de bandeja, em tudo, em qualquer situação, sexo, prazer, fazer, enfim, o que é isso? Em primeiro lugar, porque é comercializado e vende. E vende bem, né? E vende muito bem. Então, é uma coisa que está na propaganda o tempo todo, né? Qualquer coisa termina e culmina nisso aí. E essa propaganda insistente contribui para você chegar nesse ponto. Como é que se protege, doutor, se está tudo tão à mostra? Se é na rua, é na propaganda, é no smartphone, é no jornal, como é que se protege? Eu me protejo cuidando de mim. Não é que eu não tenho... Não dou conta dos outros, do que fazem, é de mim. Não, é de mim. É o que eu quero fazer, o que eu quero seguir, o que eu quero escolher para mim, o que eu vou fazer para a minha vida. São perguntas básicas para si, né? A pessoa precisa, cuidar dela. Volta naquela frase que eu falei para você, acho que na semana passada. Cuida da sua vida. Cuidado. Enquanto você está olhando para o outro, você está perdendo tempo de olhar para você e de crescer. Quando você cuida da vida do outro, você não está cuidando da própria vida. Isso é um perigo para todos que estão ouvindo. Cuida da sua vida, você faz uma grande coisa pela humanidade. Mas, doutor, me ajuda a ajudar tal pessoa. O que eu faço para ajudar o outro? Olha, ou mesmo a esposa. O que eu faço para ajudar meu marido que é dado à pornografia? Olha, para ajudar uma pessoa a mudar, é impossível, porque ou melhor, vamos ser mais específicos, 3 coisas mudam o comportamento da pessoa. Em primeiro lugar, a mudança de ambiente. Em segundo lugar, uma conversão religiosa. Aqui não estou pondo em ordem. Sim. E outro é a terapia. Na terapia, especificamente, a pessoa está mal, ela está com algum problema, ou de autoestima ou de saúde mental, ela vai procurar ajuda. Quando ela vai procurar ajuda, ela precisa sofrer, aliás, ela precisa querer primeiro, e aí ela vai sofrer. E ela tem que perseverar, apesar do sofrimento, para poder mudar. Então, não é porque o maior fracasso do ser humano é querer que o outro queira o que ele quer. Querer que o outro queira o que ele quer. É preciso ter muito cuidado, porque quanto eu entenda, não sou teólogo, não estou me metendo em teologia, mas nem Deus pode mudar a vontade do outro se o outro não quiser. Porque senão ele está desobedecendo uma lei que ele criou, que é a liberdade do indivíduo de fazer o que quiser. Então, essa questão de querer que o outro queira, óbvio, eu queria que ele quisesse, mas ele não quer. Acabou. A vontade dele é soberana, assim como a minha também é soberana. Ou nós dois entendemos e cuidamos um do outro e satisfazemos a necessidade um do outro, ou não nos encontraremos. Não tem acordo. Não tem acordo. Então, não adianta eu querer que ele mude. Ele pode, se ele quiser. Como eu falei para você, já no outro programa, nesse, não me lembro agora, porque já é tanta coisa. Quando a pessoa chega lá no consultório, eu pergunto para ela, você quer mudar? Eu estou com uma mulher já me dando muito trabalho, a que mais me deu trabalho em toda a minha vida.
Essa semana passada eu falei para ela, ou você define para mim o que você quer, ou eu não vou te atender mais. Porque ela se recusa a voltar-se para ela. O mundo todo está errado. Está errado, faz isso, faz aquilo. Tudo bem que esteja errado. Eu até aceito que está errado para ela. Sim. Mas, né, o que você quer do mundo, para o mundo dar para você? E ela não se posiciona, porque qualquer das escolhas que ela for fazer, ela vai perder. E ela não quer perder nenhuma. Outro dia ela falou, a única coisa que sobra é me matar. Eu falei, tá bom, pelo menos sobra uma, né? Compreende, não? Mas não é o matar. Você, não, eu não vou. Aí ela mesma falou, não, mas eu não vou fazer isso. Claro. Eu falei, ótimo, mas então o que você quer para não se matar? Das outras opções, alguma? Exato, alguma, você vai pagar um preço. E ela tem que tomar essas decisões. Ela não tem alternativa. Ela está ficando doente já. A tal ponto que ela já considerou a possibilidade de se matar. O que é uma preocupação séria. Claro, você vê, vou me matar. Assim, passageiro, que a gente fala para manipular os outros, não manipula, mas a gente fala, vou me matar. Alguns falam, não é muita gente, claro. Mas... Então, não é isso. Quando a pessoa, na situação terapêutica, fala para você que entre as possibilidades está o se matar, é porque aquela coisa já veio na cabeça várias vezes, né? Porque aí eu não... Então, doutor, recapitulando assim, ó, o marido é viciado em pornografia, ou a mulher, é adúltero repetidas vezes, sim. É abusador repetidas vezes, ou abusadora, tá? Homens e mulheres. O abusador, enfim, tem transtornos, tem deficiências, que eu não tenho competência para lidar, mas eu quero ajudar, eu quero fazer, a minha generosidade, a minha bondade, o meu cristianismo, faz o quê? Nada. Entende isto, ou outro quer, ou entende esses passos dados anteriormente, exatamente. Ou vai ficar dando, como dizem, como diz o ditado popular, murro em ponta de faca. É isso? É isso. Veja bem, muitos anos atrás, uma mulher, depois de 3 anos de casada, era virgem. Tinha feito tudo isso que você fez. Chorado, jejuado, orado, implorado, feito tudo. E chegou no consultório e queria um milagre. Eu falei, minha filha, a única coisa que depois de muito... Claro, aqui eu estou falando algumas coisas pesadas, claro. Porque a pessoa precisa entender a realidade. Mas chegou um ponto, depois de algum tempo, óbvio, eu falei para ela, minha querida, Deus não vai descer do céu para tirar a sua virgindade. E o seu marido não vai tirar. Então, você tem, até anular o seu casamento, você pode. Foi muito difícil para ela entender isso aí. Mas depois ela entendeu, felizmente ela tomou uma atitude, felizmente depois ela conseguiu se casar. E pelo que eu entendo da última notícia que eu tive, é que a vida está muito boa agora. Ou seja, para ter saúde mental, precisa ter coragem. Não há nada que você consiga sem pagar o preço. Isso eu creio piamente num versinho da Bíblia, de Gênesis 3,19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Seja esse pão aí é qualquer coisa. De bem que faz, de vida para mim. Mas tem o seu suor envolvido. Mas tem o suor envolvido. Doutor, obrigada, viu? Ficaria mais horas e horas lhe ouvindo. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada. Prazer estar com todos os ouvintes e um abraço para todos. Obrigada. Enfim, obrigada a você aí de casa também pela companhia. Como ele bem disse, tem coisas que fazem pensar e é para fazer mesmo, né? E às vezes parecem justamente provocar em nós uma outra reflexão que contraria aquilo que a gente está acostumado a pensar de um jeitinho só, olhando muito para fora, deixando de olhar para si e parando de olhar para si como vítima e se colocando como senhor, autor da sua própria história, com o suor do seu rosto. Até a semana que vem.